Tudo bem, pessoal? Bem, então dando continuidade a ligações químicas, a gente vai ver então na sequência as ligações covalentes e as propriedades das substâncias chamadas covalentes e também das substâncias chamadas moleculares, ok? Bom, então vamos lá. Em geral, a ligação covalente, ocorre entre ametais, os quais compartilham elétrons das suas camadas de valência. O que vem a ser a camada de valência tem a ver com a última camada, com o nível mais externo ocupado por elétrons, ok? Muito bem. Bom, com essa ideia, gente, do compartilhamento de elétrons entre ametais, caracterizando uma ligação covalente, a gente vai entrar agora nas propriedades das substâncias chamadas covalentes. Então vamos lá. Substâncias covalentes são cristais onde há uma repetição organizada de átomos unidos por ligações covalentes. Não apresentam moléculas discretas, ou seja, não existem moléculas individuais. Eu vou explicar melhor quando eu estiver mostrando para vocês uma imagem. Exemplos: diamante e grafite, que a gente sabe que são alótropos. Lembra o que são alótropos? Substâncias simples, diferentes, porém formadas por átomos do mesmo elemento químico. Então, diamante e grafite, ambos são alótropos. Ambos são formados por átomos do elemento químico carbono. São dois exemplos de substâncias covalentes. O quartzo ou sílica, que é representado pela fórmula SiO2, dióxido de silício, e o carbeto de silício, que é o SiC. Existem outros exemplos, mas a gente vai se ater a esses quatro aqui. Ok, pessoal? Bom, nessa tela você vê a diferença da estrutura cristalina do diamante e do grafite. Veja ali no diamante, é uma estrutura altamente organizada, onde os carbonos estão dispostos em tetraedros, Você pode perceber ali que aquela figura, por exemplo, se você olhar para aquele carbono aqui em cima, aqui só para exemplificar, esse carbono aqui, ó, que eu estou circulando, ele está no meio de um tetraedro. Ele está ligado num carbono para cima, num para a esquerda, num aqui para frente e um ali para a direita. Essa estrutura aqui, gente, é um tetraedro, é uma estrutura tridimensional. E é claro, todos os carbonos do diamante estão unidos, formando vários tetraedros. Aí você já consegue entender porque que o diamante é muito duro, ele risca praticamente tudo que existe, Tanto que o diamante sintético ele é usado na ponta de brocas que perfuram rochas em busca do petróleo. Então, por exemplo, o diamante sintético é usado na perfuração de petróleo, na ponta de brocas, Bom, e claro, gente, o diamante natural ele é usado aí, pelas pessoas. E no caso do grafite, a distribuição dos átomos no grafite é bem diferente, Você pode perceber que o grafite ele é feito também somente de átomos de carbono, mas eles estão dispostos dentro de placas hexagonais. Então você tem aqui uma placa, aí você tem outra placa, e aí vai, outra placa, gente? Isso é enorme, enorme. E esses vários hexágonos contêm nos seus vértices carbonos. Muito cuidado com uma pegadinha, que às vezes a pessoa olha para cá e fala assim, então é o benzeno. Não, benzeno, gente, é C6H6. É uma substância feita de moléculas individuais contendo 6 carbonos e 6 hidrogênios cada molécula. Ok? Aqui não é benzeno, aqui é grafite, só tem carbono, ok? E aí a gente vai voltar a comentar aqui daqui a pouquinho sobre o grafite, tá? Continuando. Aqui já tem uma foto da sílica. O que é a sílica, gente? Você tem o quartzo, que é um cristal altamente organizado, onde dentro dele há uma repetição de átomos de silício e oxigênio. Quando você funde o quartzo e ele solidifica, ele já solidifica de uma maneira um pouco mais desorganizada. Essa maneira mais desorganizada é a sílica. Você pode notar que existe uma estrutura cristalina, mas ela é um pouco mais desorganizada. O que é importante você perceber? Que lá no diamante, no grafite e aqui na sílica, você não está vendo moléculas individuais. Aqui na sílica, por exemplo, você vê o silício, que é azul, representado pela cor azul,
se ligando em um átomo de oxigênio, que por sua vez está ligado no átomo de silício, e isto repete infinitas vezes. É interessante você perceber que cada átomo de oxigênio está ligado 2 vezes, que é o átomo vermelho, e o silício, ele se liga 4 vezes. Ele é da coluna do carbono, ele é da coluna 4A. Mas aqui dentro você não vê moléculas individuais, é uma rede cristalina onde há uma repetição de átomos. Silício ligado no oxigênio, que está ligado no silício, que está ligado no oxigênio, que está ligado no silício, ok? E o mesmo vale para o carbono diamante e o carbono grafite, ok, gente? Eu não tenho aqui a imagem do carbeto de silício, mas o raciocínio seria o mesmo. Bom, continuando. As substâncias covalentes têm altíssimas temperaturas de fusão. Por quê? Porque é necessário uma grande quantidade de energia para que se rompam as fortes ligações covalentes entre os átomos nas redes cristalinas altamente organizadas. Ok, gente? Bom, o grafite conduz a eletricidade. Por quê? A presença de elétrons π deslocalizados que se movem livremente entre as camadas de átomos de carbonos, né? De carbono. E terminando, gente, o composto covalente, ele é insolúvel tanto na água, que é um solvente polar, mas também em líquidos apolares. Eu queria só dar um toque aqui de novo, mostrando para vocês a imagem do grafite, para explicar o seguinte. Então, por exemplo, eu vou circular aqui agora este carbono aqui, ó, gente. Ó, tô circulando ele aqui, ó. Tudo bem? Esse carbono está ligado em um carbono, 2 carbonos, 3. Aí você se pergunta, professor, mas carbono liga 4 vezes. É porque nesta imagem não está mostrando os elétrons π. Então, gente, é como se você visse aqui em todos os anéis contendo carbono, elétrons π. Então, aqui, ó, vou colocar uma ligação π aqui, uma π, aqui não, outra π aqui não, outra π, e assim sucessivamente. Por quê? Porque todo carbono liga 4 vezes. Então é como se você estivesse olhando para esses anéis hexagonais e dentro de cada um deles tivesse 3 ligações π, ou seja, 6 elétrons π, porque cada ligação covalente equivale a 2 elétrons, né? E é por isso que quando você encosta o grafite em 2 fios ligados à tomada, né, quando você aplica uma tensão, uma DDP, num pedaço de grafite, ele é um excelente condutor de eletricidade, porque aí esses elétrons π que estão aleatoriamente se movimentando entre as camadas de carbono dentro do grafite, eles criam um fluxo contínuo organizado, o que caracteriza uma corrente elétrica. Tanto que existem pilhas que no meio da pilha, né, gente, a gente encontra grafite, ok? Então, continuando. Bom, muito bem, então agora a gente vai entrar nas propriedades das substâncias moleculares. Então, vocês entenderam? Com a ligação covalente, a gente tem substâncias chamadas covalentes, que não são moléculas, e tem as substâncias moleculares. Então, vamos lá. Propriedades dos compostos moleculares. Podem ser sólidos, exemplo, sacarose, C12H22O11, a metais compartilhando elétrons, formando moléculas individuais. Os compostos moleculares podem ser líquidos, por exemplo, a própria água, né, H ligado no O, ou podem ser gasosos, por exemplo, as moléculas de gás oxigênio que a gente respira, um O ligado 2 vezes no outro átomo de O, a temperatura ambiente. Em geral, comparativamente, né, apresentam temperatura de fusão e temperatura de ebulição mais baixas do que os compostos metálicos, já vistos na primeira videoaula, do que os compostos iônicos, também vistos na primeira videoaula, e nos compostos covalentes que a gente está vendo agora nessa nossa segunda videoaula, ok? É muito importante lembrar, gente, que durante a mudança de fase, mudança de estado físico das substâncias moleculares, não há quebra de ligações covalentes dentro das moléculas individuais. Porque se isso acontecesse, a substância se decomporia, ela reagiria deixando de ser ela mesma, né? Aqui não é uma reação química, aqui é uma mudança de estado físico. Somente há o rompimento das interações intermoleculares, entre as moléculas.
que a gente vai ver ao longo dessas videoaulas, ok? Bom, continuando as propriedades compostos moleculares, não conduzem eletricidade, exceto aquelas moléculas que, em água, se ionizam. Aquelas moléculas que se ionizam ao serem dissolvidas no solvente. Então vamos a dois exemplos muito importantes. Exemplo número 1, HCl gasoso. É uma substância molecular gasosa. Ametal, H, cloroametal, compartilhamento de elétrons. Dentro das moléculas existem ligações covalentes e as moléculas são individuais. Tem uma molécula de HCl, tem outra, tem outra, tem outra. Ok. A substância HCl gasosa não conduz. Porém, você sabe, né? Aqui no nosso canal tem funções inorgânicas, tá, gente? Junto com reações inorgânicas também. Junto não, são videoaulas separadas, claro. É porque o assunto é meio parecido. A gente sabe que o HCl em água a gente chama de ácido clorídrico. E qual é a definição de ácido? É uma substância que na água ioniza, liberando H+ e o ânion. Portanto, o HCl gasoso é uma substância molecular gasosa, não conduz eletricidade. Mas ionizada na água, ou seja, na forma de ácido, conduz eletricidade. Ok? Outro exemplo, amônia gasosa. Amônia é uma substância molecular gasosa, né? Onde o H está ligado covalentemente no N dentro de cada molécula. E cada molécula uma é individual, né? Existem moléculas discretas que a gente fala. A amônia gasosa não conduz a eletricidade. Agora, basta jogar a amônia na água que ela se transforma em quê? Numa base, hidróxido de amônio, e aí conduz a eletricidade, ok? Muito bem. Em geral, moléculas polares são solúveis, são mais solúveis em solventes também polares. E moléculas apolares são mais solúveis em solventes apolares. Ok, pessoal? Exemplos, água e sacarose, são ambos polares. Na continuação das videoaulas, a gente vai explicar isso tudo aqui. São solúveis entre si, né? Gasolina e óleo são apolares. São solúveis entre si. Porém, água e gasolina são insolúveis entre si. Porque a água é muito polar, a gasolina é predominantemente, é uma mistura de componentes que são predominantemente apolares. Portanto, a gente diz que água e gasolina são immiscíveis. Ok? E, continuando, no estado sólido, os compostos moleculares são redes cristalinas tridimensionais, onde há uma repetição organizada, mas agora de moléculas. Nas substâncias covalentes não há repetição organizada de moléculas, há repetição organizada de átomos. Exemplo, gelo e sacarose, por exemplo, né? Tem vários exemplos. E aqui eu trago para vocês uma imagem tridimensional do gelo. Ali você está vendo moléculas individuais de água ocupando posições bem definidas. É claro que aquelas moléculas, elas vibram em torno de si, né, gente? É claro que no estado sólido há uma pequeníssima vibração das moléculas, mas existe, claro que existe um movimento, né? E ali, pontilhadinho, estão representadas as ligações de hidrogênio, que a gente vai discutir também na continuação das videoaulas, que são as atrações que predominam entre as moléculas de água, ok? Então, vocês estão vendo uma rede cristalina organizada feita de moléculas. Moléculas individuais, moléculas discretas, ok? Muito bem. Agora, galera, para a gente chegar na polaridade das substâncias moleculares, nós vamos agora passar por dois pontos. A polaridade das ligações covalentes e depois a geometria das moléculas, para chegar então na polaridade das moléculas e, consequentemente, no tipo de interação que ocorre entre as moléculas. Combinado, então? Vamos lá. Ligação covalente polar ocorre entre dois ametais, né? Ocorre entre dois ametais que tenham diferentes valores de eletronegatividade. Você lembra que a eletronegatividade é a tendência que um átomo tem em atrair os elétrons de uma ligação para si mesmo, né? Aqui no nosso canal do meu canal do YouTube, você pode assistir depois videoaulas de tabela periódica também.
Então, exemplo, gente, a eletronegatividade do hidrogênio é 2,1. É a eletronegatividade na escala de Linus Pauling. E a eletronegatividade do cloro vale 3. Portanto, o cloro é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, a gente representa a molécula, tá vendo aí à direita? Você pode representar assim, aquela ligação covalente significa que tem 2 elétrons, né? E aqueles 2 elétrons estão, na maior parte do tempo, mais próximo do cloro, né? Aqui, do que do hidrogênio. Então, por isso que a gente fala que o cloro é o polo negativo da ligação e o hidrogênio é o polo positivo da ligação, né? E por que não dizer também da molécula de HCl, né? E aí você nota que na maior parte do tempo o par de elétrons da ligação covalente está mais próximo do cloro do que do hidrogênio. Atraído, claro, né, gente? O elétron é atraído pelo núcleo. Agora, uma ligação covalente apolar ocorre entre 2 ametais de mesma eletronegatividade. Então, um exemplo. A eletronegatividade do oxigênio, na escala de Linus Pauling, é 3,5. É claro que eu não precisaria nem mostrar para vocês o valor. Por quê? Na molécula de O2, cada átomo de oxigênio está compartilhando 4 elétrons, né, sendo 2 através de uma ligação sigma e os outros 2 elétrons através de uma ligação pi. Mas, né, os 2 oxigênios estão compartilhando 4 elétrons, formando 2 ligações covalentes, uma sigma e a outra pi. O que é importante você perceber que na maior parte do tempo, esses 4 elétrons estão à mesma distância dos 2 núcleos dos 2 átomos de oxigênio. Então a gente diz que essas ligações são covalentes apolares. Porque não tem polos, ok? Muito bem. Aqui uma imagem, né? É uma repetição, mas é muito interessante a imagem. Aqui, ó, vamos olhar em cima. Ligação covalente polar entre o H e o Cl. Os elétrons são atraídos mais fortemente pelo cloro do que pelo hidrogênio. Mas o interessante dessa imagem, gente, é vocês verem, né? Aqui, ó, tá mostrando o que está ali atrás, mas é vocês verem esta representação à direita. Essa nuvem de elétrons, a gente mostra, esse desenho aqui, gente, representa a nuvem eletrônica, representa os elétrons que são usados para ligar os 2 átomos. E você pode perceber que essa nuvem eletrônica está distorcida, ou seja, ela é maior perto do cloro e ela é menor perto do hidrogênio. É uma outra maneira de se representar o polo positivo, né? Aqui, ó, o polo positivo e o polo negativo, tudo bem? Já embaixo, no exemplo da ligação cloro-cloro dentro da molécula de cloro, Cl2, a ligação é covalente apolar. Por quê? Porque na maior parte do tempo, os 2 elétrons da ligação covalente estão igualmente à mesma distância dos 2 núcleos dos 2 átomos. Por isso que você pode ver que há uma distribuição simétrica da nuvem eletrônica. Estão vendo? Uma distribuição simétrica da nuvem eletrônica. Aqui já é uma distribuição assimétrica da nuvem eletrônica, ok? Bom, agora, eu vou mostrar para você, gente, uma tabela para você entender e guardar a geometria de várias moléculas. Gostaria de antecipar aqui para você que, neste caso aqui, eu não vou usar o método chamado VSEPR para saber a geometria de uma molécula. O que é VSEPR? É uma sigla em inglês. É a teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. Ou seja, é uma teoria que mostra quando 2 átomos se unem, se o átomo central tem elétrons não ligantes, se ele tem elétrons ligantes, com quantos átomos que ele liga. Eu vou mostrar para vocês a geometria de moléculas não usando o método chamado VSEPR, que é a teoria da repulsão dos pares eletrônicos das camadas de valência. Eu vou usar uma tabela onde há aqui uma organização do conhecimento, ok? Vamos lá então. Então vamos começar. Quando uma molécula tem 2 átomos, portanto não tem átomo central, a geometria dela, gente, é obrigatoriamente linear, né? Então aqui eu te dou exemplos. H2, o H ligado uma vez só com o outro H, porque o H só liga uma vez.
O2, o O ligado duas vezes com outro O, porque o O liga duas vezes. São duas substâncias simples. E no caso do HCl, é uma substância composta, mas o raciocínio é o mesmo. É o H ligado uma vez no cloro. Ok. Quando uma molécula tem 3 átomos, já vão ter 2 casos possíveis. Ou a geometria é angular, ou a geometria será linear. Então vamos lá. Geometria angular. Você vai olhar para os 3 átomos da molécula. O átomo central, ou seja, o que está no meio dos outros 2, se ele for da coluna 6A, calcogênios, a coluna do oxigênio, a molécula vai ter geometria angular. Veja bem aqui, gente, o primeiro exemplo que aparece, a água. Grava isso. Água, geometria angular. O O, que está no meio dos 2H, ele é da coluna 6A. Portanto, é uma molécula com 3 átomos, onde o átomo central é da coluna 6A, é a coluna dos calcogênios. Vamos mostrar mais 3 exemplos? SO2, olha lá, o átomo central é um enxofre. Ele também é da coluna do O. H2S, mais uma vez, o átomo central é o S. E o ozônio, sim, só tem átomos de oxigênio, geometria angular. Bom, se a molécula tiver 3 átomos e o átomo central não for da coluna do oxigênio, portanto, coluna 6A, você vai guardar principalmente o exemplo da água, então a molécula é o quê? Linear. Veja bem, CO2, o átomo central é o carbono, geometria linear. HCN, o átomo central de novo é o carbono, geometria linear. BeH2, o berílio não é da coluna 6A, portanto a molécula é linear. Ok, está acabando. Quando uma molécula tiver 4 átomos, se o átomo central for da coluna 5A, que é a coluna do nitrogênio, o grupo do nitrogênio, a molécula vai ter geometria o quê? Piramidal. É uma pirâmide de base triangular. Exemplo, amônia. Você vai memorizar o exemplo da amônia e memorizando o exemplo da amônia, você consegue se virar muito bem. A amônia é uma molécula piramidal. O átomo central é o N é da coluna 5A. Então, por exemplo, PCl3 também, porque o P é da coluna do N. Agora, se o átomo central não for da coluna 5A, a geometria da molécula é o quê? Trigonal plana. A molécula ela é plana, é um triângulo mesmo, onde o átomo central está no meio desse triângulo. Então veja bem aqui possibilidades, né? Veja bem aqui. BF3, olha lá. BF3, o boro, ele não é da coluna 5A, portanto essa molécula é trigonal plana. O boro está no meio desse triângulo, cujos vértices possuem flúor. BH3, idem. SO3, olha lá, é uma molécula com 4 átomos e o átomo central, ele não é da coluna 5A. Essa molécula aqui, ela é trigonal plana. Ok, pessoal? Gente, e para terminar, quando uma molécula tiver 5 átomos e o átomo central for da coluna 4A, que é o grupo do carbono, essa molécula é tetraédrica. Um exemplo que é muito fácil de você guardar é o metano, né? O metano, nosso colega da química orgânica. Metano, né? É uma molécula tetraédrica. Portanto, se aparecer, por exemplo, tetraclorosilício, o tetracloreto de silício, é uma molécula com 5 átomos, cujo átomo central é da coluna 4A. O silício também forma moléculas tetraédricas aqui. Tá ok, gente? Eu gostaria de te avisar mais uma coisa. Existem várias outras geometrias. Nesta nossa videoaula, nós não vamos trabalhar com elas. E segundo, repito, eu não usei aqui, não estou usando o método chamado VSEPR. Existem várias videoaulas muito boas sobre isso no YouTube, tá, gente? Você pode complementar com certeza lá. Vamos lá, então? Muito bem. Então, vamos nessa. A geometria... Então, agora eu vou mostrar para vocês várias imagens, né, para consolidar o que a gente viu, ok? Então, aqui, ó, a gente viu aqui, então vamos lá. CO2 é uma molécula linear, porque ela tem 3 átomos e o átomo central não é da coluna do oxigênio, da coluna 6A, dos calcogênios. Portanto, CO2 é linear. Mas você também pode pensar em química orgânica. O carbono, quando tem 2 duplas saindo dele,
Lembra que a geometria é digonal ou linear? Outro exemplo, que está ali atrás, HCN. O H liga uma vez, o carbono liga 4. E o nitrogênio liga quantas vezes, pessoal? Liga 3 vezes. Portanto, quando o carbono tem uma ligação tripla, pegando carona na química orgânica, qual que é a geometria do carbono? Digonal, portanto linear. Tá certo? Continuando. Agora, água. O átomo central é da coluna 6A, uma molécula com 3 átomos, angular. Amônia, 4 átomos, o átomo central é da coluna 5A, é o próprio N, piramidal. Metano, molécula tetraédrica. Por quê? Porque o átomo central ele é da coluna 4A. O metano é uma molécula tetraédrica, ok? Muito bem, então tá aí, né? Então, continuando a nossa caminhada. BF3. O BF3 é uma molécula com 4 átomos, mas o boro não é da coluna do N, não é da coluna 5A. Portanto, geometria, estão vendo? Trigonal plana. Isso é um triângulo, onde o boro está no meio desse triângulo. E ali, né, gente, estão mostrando os elétrons da camada de valência do flúor, né? Aqueles elétrons que ele não usou nesta molécula, claro, para poder ligar. Muito bem. Então, agora que a gente viu a polaridade das ligações covalentes e a geometria das moléculas, a gente vai entender por que existem moléculas polares e por que existem moléculas apolares. Então, vamos ao conceito de polaridade das moléculas. O que é momento dipolar ou momento de dipolo? Que tem aquele símbolo ali, tá, gente? É uma grandeza que indica o quanto uma molécula é ou não polar. Exemplo, aí isso aqui eu olhei numa tabela e já antecipando, você não tem que memorizar. Não é para memorizar, estou te dando um exemplo que eu olhei na internet, no livro, eu não lembro mais onde é que eu olhei. Qual que é a polaridade das moléculas de HF? 1,91 dBi. Tá, gente? A unidade é D maiúsculo, é o sobrenome do Peter Debye. Não se preocupe com isso. Quanto maior o valor, significa que a molécula é mais polar. Água também é uma molécula muito polar. Amônia, molécula polar, menos polar. Já o O2 e o BF3, o momento de dipolo é 0. Significa que essas moléculas são apolares, conforme eu escrevi aqui embaixo. Quando o momento de dipolo ou o momento dipolar vale 0, a molécula é apolar. Se não, ela é polar. Quanto maior o valor, mais polar é. Muito bem. E agora, galera, muita atenção, porque nós vamos agora somar vetores polaridade. Se esses vetores polaridade, a gente somando eles não se anularem, significa que a molécula é polar. Ela tem polo positivo e polo negativo como resultante dos dipolos que ocorrem dentro da molécula. Então, vou repetir. Eu vou mostrar agora, vou começar a apontar para vocês vetores. Esses vetores são chamados vetores polaridade. São vetores que apontam, por definição, para o átomo mais eletronegativo em cada ligação covalente dentro de cada molécula. Portanto, se ao somar esses vetores polaridade, que são vetores que apontam para o átomo mais eletronegativo, se a soma desses vetores não der 0, significa que a substância é feita de moléculas polares. Vamos começar? Água. Viu? Eu apontei um vetor para o O da ligação OH, porque o O é mais eletronegativo do que o H. E na outra ligação, também. É o O que é mais eletronegativo do que o H. Entenderam? Então ali é como se você visse 2 elétrons de cada ligação OH mais próximos ao O e mais distantes do H. Portanto, os hidrogênios são polos positivos e o oxigênio é o polo negativo da molécula de água, concorda? Muito bem. Esses vetores se anulam? Não. Portanto, a água é polar. Amônia. Quem puxa mais elétron? É o N. O N puxa mais elétron do que o H. Então, naquela ligação, ele é o polo negativo, o N, naquela ligação ali também, e na outra ligação também.
Então, consequentemente, o hidrogênio é o polo positivo de cada ligação covalente. Ok. Soma esses vetores de polaridade. Eles se anulam? Não? Então, a molécula é polar. Terceiro exemplo. Cloro metano, ou cloreto de metila. Quem é mais eletronegativo, gente? O H ou o C? Quem é mais eletronegativo é o C. Então, naquela ligação covalente ali, ele atrai mais elétron. Na outra também, e na outra ligação também com H. Porém, quem é mais eletronegativo? O cloro ou o carbono? É o cloro. Se vocês agora olharem para aquele tetraedro, se vocês somarem, atenção aqui, pessoal, somando esse vetor aqui, ó, mais este vetor aqui, dá uma resultante para cá, ok? E o que é importante não é ficar tão preocupado com isso. O importante é vocês perceberem que se você somar agora esse vetor mais esse, vai dar uma nova resultante, concorda comigo? E essa nova resultante, ela não vai ser na mesma direção e no sentido oposto a esta resultante aqui, ó. Vocês concordam comigo? Se você somar esse vetor aqui, ó, esse aqui, com esse aqui, a resultante da soma desses dois vetores vai ser uma resultante que, somada a esta primeira resultante, não vai ser, elas não vão se anular. Portanto, essa molécula é polar, ok? Gente, antes de eu continuar, acho que está na hora de eu te mostrar uma coisa. Eu vou mostrar aqui do mais eletronegativo para o menos eletronegativo. Você já viu isso aqui? Cli, Brisque, pH. Brisque, pH. O que significa essa frase? Cli, Brisque, pH. Qual que é o mais eletronegativo, gente? Não é o F da tabela periódica? Depois é o O, depois é o N. Depois é o cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e H. Cli, Brisque, pH. A eletronegatividade é maior para o flúor e ela está diminuindo para baixo. Aqui, ó, menos eletronegativo é o hidrogênio e mais eletronegativo é o flúor. Entenda que nesta comparação aqui de eletronegatividade só existem os ametais. Gostaria de lembrar que os metais são muito pouco eletronegativos, né? Tudo bem? Ajuda um pouco? Então agora vamos dar sequência. Então, tudo bem? Ah lá, diclorometano. Então agora você sabe que entre o C e o H, Cli, Brisque, pH. O H é o menos eletronegativo de todos, então ele é menos eletronegativo do que o carbono. No entanto, o cloro, né, Cli, ele é um dos mais eletronegativos. Então, olha lá, o cloro puxa mais elétron que o carbono. O outro cloro também, na molécula de diclorometano. No entanto, quem puxa mais elétron agora é o carbono e também o carbono. Gente, mais uma vez aqui, se você somar esse vetor mais esse, vai dar uma resultante para cá, ó, certo? E se vocês somarem esse vetor aqui, ó, mais esse, também vai dar uma resultante para cá. E essas duas resultantes não se anulam, elas se somam. Portanto, diclorometano, né, é uma molécula polar. Muito bem, agora mais tranquilo aqui, ó, HCN. Quem puxa mais elétron é o carbono, né? E entre o N e o carbono, quem puxa mais elétron é o N. Estão vendo os dois vetores de polaridade? Eles não se anulam, portanto, HCN é uma molécula polar. E, finalmente, a molécula de HCl também é uma molécula polar, né? Porque o cloro é mais eletronegativo do que o H e esse vetor não se anula. Muito jóia. Na molécula de BF2Cl, tem geometria trigonal plana. Ok, galera? Geometria trigonal plana. Então, veja bem, os vetores polaridade, eles não se anulam. Mais uma vez, por quê? Quem puxa mais elétron, o F ou o boro? É o F. Quem puxa mais elétron, o F ou o boro? É o F, ok? E quem puxa mais elétron, é o cloro ou o boro? É o cloro. Porém, apesar de ser uma molécula de geometria trigonal plana, o que você pode perceber? Que ao somar este vetor apontado para o flúor, mas esse vetor apontado para o flúor vai dar uma resultante para cá, né?
Porém, esta resultante, o módulo dela, vocês não falam isso em física, o módulo desse vetor é maior, gente, do que o módulo desse vetor apontado para o cloro. Por um motivo simples. O flúor é mais eletronegativo do que o cloro. Portanto, você somou vetores maiores do que esse vetor aqui que está sendo direcionado para o cloro. Vocês perceberam que o tamanho dos vetores é diferente? O tamanho tem a ver com o módulo. O que nós estamos querendo dizer com isso? Que o flúor, ele atrai elétrons mais fortemente do que o cloro. Então, os vetores polaridade ligados, que estão direcionados para os dois átomos de flúor, têm módulos maiores do que o vetor polaridade apontado para o cloro. Portanto, esta resultante, somada com esta resultante aqui, ó, não dá zero. Ok até aí, pessoal? Tranquilo? E agora, pessoal, para a gente terminar essa parte, né, da soma dos vetores, a gente vai ver agora, né, para moléculas apolares. Então vamos lá. CO2. Quem puxa mais elétron? É o O. Então, olha lá, se aponta um vetor para ele e aponta também o outro vetor para ele, dentro da molécula de CO2. Olha que interessante. As 4 ligações covalentes que existem dentro de cada molécula de CO2 são ligações covalentes polares, sem dúvida, onde o carbono é polo positivo e o O é o polo negativo. No entanto, os vetores se anulam. É como se esses dois dipolos, o oxigênio polo negativo, o carbono polo positivo, um dipolo. À direita, o oxigênio polo negativo e o carbono polo positivo, mais um dipolo, esses dipolos se anulam. Portanto, a molécula é apolar, porque os vetores polaridade se anulam, mas as ligações covalentes dentro da molécula são polares. Outro exemplo, também muito fácil, uma molécula de O2, né, gente? Aqui só uma crítica construtiva, o núcleo desses dois átomos de oxigênio ficou muito exagerado, mas o objetivo é porque eles, né, nessa imagem está escrito o nome do oxigênio, mas a imagem é boa, só para lembrar que o núcleo não é desse tamanho, claro. Mas você está vendo aqui dois átomos de mesma eletronegatividade. As ligações são covalentes apolares. E, além de tudo, a molécula de O2 é apolar, porque não tem nem vetor polaridade apontando para o O da direita, nem para o O da esquerda. Tudo bem, galera? Muito bem. Agora, olha que interessante. Na molécula de metano, então lembrando, o carbono é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, aquele carbono puxa elétron também e também. Gente, esses vetores se anulam. Aqui, se você somar esse vetor polaridade mais esse vetor polaridade, vai dar um resultante para cá, ok? E se você somar esse vetor polaridade com este vetor polaridade, vai dar uma resultante na mesma direção da outra resultante, mas no sentido oposto. E como esses dois, o módulo desses dois vetores é o mesmo, essas duas resultantes da soma desses vetores é igual a zero. Os vetores polaridade se anulam, a molécula é apolar. No exemplo seguinte, né, na molécula de BF3, os vetores polaridade, eles se anulam. Olha lá, BF3. Tá, gente? Usando a regra do paralelogramo, se você somar esse vetor mais esse, dá uma resultante para cá, e essa resultante, quando somada a este outro vetor polaridade, todos apontados para o flúor, claro, né? Porque a molécula é de BF3, uma molécula trigonal plana, os vetores vão se anular. Ok, pessoal? Tudo bem até aí?